Olá, povo de Deus! Terça-feira da oitava da Páscoa, dia 6 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, de 36 a 41 e de João 20, 11 e 18. No final do seu discurso querigmático em Pentecostes, Pedro conclui dizendo que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Esse final solene corresponde a uma profissão de fé da mais alta importância. Quando o nome de Javé deixou de ser pronunciado por zelo, respeito dos judeus, foi substituído por Adonai em hebraico e Kyrios em grego. Kyrios é o Senhor. Portanto, um nome divino agora atribuído a Jesus. E Cristo, o ungido, corresponde ao Messias. Portanto, atestam que em Jesus todas as profecias se confirmaram. Frente ao contundente discurso de Pedro, todos ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais discípulos: que devemos fazer, irmãos? Compungir é sentir fisgadas no coração. É como se algo lhe mordesse o coração. É, portanto, sentimento profundo que atinge até a alma dos ouvintes. Essa reação com a pergunta, o que devemos fazer, é semelhante à que tiveram os ouvintes de João Batista em Lucas 3,10. João Batista indicou à multidão sinais de solidariedade com os pobres, que não roubassem, como mostra de verdadeira conversão. E João depois discorreu sobre as diferenças entre o seu batismo, que era com água, e o de Jesus, que seria o batismo com o Espírito Santo e fogo. Aqui Pedro indica já a superação do batismo com água e vai direto no batismo do dom do Espírito Santo, que se recebe no batismo em nome de Jesus Cristo, com o consequente perdão dos pecados. E ainda acrescenta o alcance desse batismo, dessa graça, desse dom. É para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus, deixando também claro que Jesus é Kyrios, é Deus. A exortação para que se afastem da geração perversa é para que não se misturem mais com aqueles que não creem. E o versículo final do nosso texto de hoje apresenta a fórmula usada pela comunidade primitiva com a pedagogia do catecumenato, que exigia que se aceitasse Jesus e sua palavra primeiro, para somente depois ser batizado. Prática essa que a Igreja Católica deixou de lado quando passou a batizar crianças, confiando na profissão de fé de pais e responsáveis pela educação das crianças, os padrinhos, madrinhas. E quanto ao número dos que aderiram à fé cristã, nunca podemos levar assim ao pé da letra. Mas, ao dizer que foram 3.000, Lucas quer indicar o crescimento inesperado da comunidade fiel. João 20, de 11 a 18. Faço-lhes um convite para que leiam nessa semana de oitava de Páscoa os capítulos finais dos 4 evangelhos. Com esse exercício, você terá uma visão panorâmica das narrativas pós-pascais, com suas particularidades que nos ajudam a caracterizar cada comunidade, a de Mateus, Marcos, Lucas, João. Hoje temos aí Maria Madalena. Uma tradição oriental confundiu essa Maria com a mãe de Jesus, mas pelo contexto todo se sabe a Maria Madalena,
que permaneceu em frente ao sepulcro de Jesus depois que os discípulos vieram constatar o que ela lhes tinha dito. Constataram e voltaram para casa. Madalena não. Ela continuou aí, depois que eles se foram. Ela inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Em meio às lágrimas, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés de onde estivera o cadáver de Jesus. O diálogo entre os anjos e Madalena revela que ela ainda não tinha consciência da ressurreição, pois insiste na tese do roubo de Jesus. E os anjos lhe perguntam: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Antes que os anjos lhe respondessem, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas também não o reconheceu. E Jesus repete a pergunta dos anjos: mulher, por que choras? Quem procuras? Surpreende que João insista, uma vez mais, que Madalena ainda não tenha ligado sua experiência com as palavras de Jesus, que depois de 3 dias ressuscitaria. Diante de Jesus, ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, eu o irei buscar. Ela ainda está insistindo que quer ter o corpo de Jesus. Aí Jesus a chama primeiro de mulher e ela o chama de Senhor, mas não esse, o Kyrios, pois ela ainda não o reconheceu. Porém, com o mesmo jeito costumeiro que tantas vezes ela deve ter ouvido dos lábios de Jesus, agora ele a chama pelo nome: Maria. Foi o suficiente para ela o identificar como seu mestre e lhe dizer Rabone. Aqui podemos supor que ela o tenha abraçado e que não queria soltá-lo mais, pois Jesus diz: não me segures, porque ainda não subi para junto do meu Pai. Esse episódio interessante nos remete ao Cântico dos Cânticos, quando a amada busca o seu amado e quando o encontra diz: agarrei-o e já não vou soltá-lo. E nesse clima, Jesus dá o mandato missionário a Madalena: vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E assim ela o fez. Correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Diante disso, Santo Hipólito de Roma, teólogo controvertido do século III, reconheceu Madalena como apóstola dos apóstolos. Nós vamos concluir hoje com as palavras do teólogo Francisco Taborda, um padre jesuíta que trabalha aqui na FAGE, onde eu também trabalho. E ele tão bem sintetizou o que a gente está vivendo nessa 8ª de Páscoa e os compromissos que daí decorrem. Dizendo: o mistério pascal abrange a morte e glorificação de Jesus e, de certa forma, a vida toda de Jesus, enquanto historicamente a morte é consequência da vida e também no sentido de que a vida de Jesus foi uma existência pascal, contínua passagem para o Pai. Jesus resumiu sua vida em viver o reino de Deus. E este reino se constrói no mundo dividido, a partir dos que estão abaixo, dos postos à margem, dos injustiçados. Pois, quando estes começam a experimentar justiça, comunhão e fraternidade, aí começa a realizar-se o reino de Deus. A vida de Jesus foi solidariedade até a morte com os pobres, pois ele morreu como um pobre injustiçado.
A ressurreição de Jesus manifesta que Jesus tem razão, que o caminho da comunhão com Deus é a solidariedade com os pobres. Um beijo no seu coração.